me chamo Acileudo, sou estudante do curso de Ciências Biológicas pelo Centro Universitário Internacional Uninter. Hoje eu estarei apresentando o meu portfólio referente ao módulo A, fase 2, ano 2021. Esse portfólio vem trazendo o tema Cultura e Observação e Modelagem de Protozoários de água doce. Os protozoários são organismos unicelulares, eucarióticos e que apresentam nutrição heterotrófica. Quando nós falamos que esses organismos são unicelulares, por serem constituídos por apenas uma célula. Ao serem classificados como eucarióticos, porque são organismos que apresentam núcleo individualizado. E quando classificamos como heterotróficos, por não ter a capacidade de sintetizar seus próprios alimentos. Os protozoários, em sua grande maioria, apresentam vida livre e são encontrados em diferentes ambientes aquáticos e úmidos. Existem, no entanto, espécies que vivem em associação com outros organismos. Essas espécies são classificadas como parasitas. Para a classificação dos protozoários, usa como critério o modo de locomoção desses seres no meio aquático. De acordo com esse sistema, existem protozoários ciliados, flagelados, risópodos e esporozoários. Os protozoários flagelados, também chamados de martigófaros, são aqueles que se locomovem graças aos batimentos dos seus flagelos. O protozoário do grupo dos risópodes, representados pela ameba, são os esporozoários que se locomovem pela emissão de pseudópodes. Esses pseudópodes são classificados como pés falsos e também contribuem no processo da alimentação desses organismos. Já os ciliados são os protozoários que se locomovem por meio de cílios. A sua superfície celular é recoberta por centenas de milhares de cílios. A maioria é de vida livre, sendo raros os ciliados parasitas. Os ciliados mais conhecidos desse grupo são os paramécios. Quanto ao meio de reprodução desses organismos, eles apresentam a reprodução assexuada, com divisão binária, mas há algumas espécies que apresentam a reprodução sexuada. O objetivo desse trabalho é construir duas culturas de protozoários com a intenção de podermos identificar esses micro-organismos e assim realizar a análise e o estudo característico em relação a eles. Para a produção dessas culturas foram necessários a utilização de um recipiente de vidro com capacidade mais ou menos de 250 ml. Para a infusão 1, foram utilizados a água extraída da torneira, foi meu ponto de coleta. Após essa água colocada dentro do recipiente, foram adicionados folha de couve e uma pitada de amido de milho para servir de nutriente para esses micro-organismos. Para a infusão 2, além da folha de couve e da pitada de amido de milho, foi inoculado fezes de galinha para que não corresse o risco de não encontrar em meio a essa cultura esses micro-organismos. Após a produção das culturas, seguindo as orientações, foi necessário aguardar por cerca de 7 a 8 dias para que pudesse ser feita a análise desse material. Durante esse período de espera, foi realizado registros fotográficos no intervalo de 2 em 2 dias, como vocês podem estar observando. Segundo dia, seguido do quarto, sexto e assim finalizando o 8º dia. Após todo o período de espera, chegou o dia de realizar a análise do material contido nos 2 recipientes, na cultura 1 e cultura 2. Para a realização dessa análise, será necessário o uso dos seguintes materiais: a lâmina, lamínula,
uma pipeta de Pasteur e também o uso do papel filtro, caso seja necessário. Para início dessa análise, estarei utilizando o material contido na cultura 1. Será extraído o líquido do recipiente, depois adicionamos a lamínula, levar o microscópio, seguindo sempre as orientações, partindo da menor objetiva para a maior. Então vamos ver se obtemos sucesso em relação à presença desses micro-organismos. Procurar ajustar mais o foco um pouco para que já pode ser observada a presença de organismo em meio ao material analisado. Mudar a objetiva para aproximar mais um pouco. E de primeira mão, acredita que se trata de um paramécio. O protozoário pertence ao grupo dos ciliados. Pelas características, pela capacidade de locomoção desse micro-organismo, acreditamos que se trata de protozoário paramécio. O paramécio é identificado na primeira cultura. Eu acredito que venha a ser da espécie Caudatum, que possui entre 200 a 300 micrômetros. A película dele é uniformemente coberto por cílios, como assim já foi mencionado anteriormente. Esse organismo ele possui vacúolos contráteis que equilibram o processo osmótico, impedindo que ele venha absorver uma grande quantidade de água e assim estourar. Quanto ao seu meio de reprodução, esse organismo, esse micro-organismo, ele se reproduz pelo meio assexuado ou divisão binária. Após a análise da cultura 1, agora chegou a hora de realizar a da cultura 2. Como podemos observar, ela apresenta uma característica bem diferenciada na coloração da água em relação à cultura 1, que, como vocês podem ver, a cultura 1 apresenta uma coloração bem transparente, enquanto a 2 apresenta essa característica meio que avermelhada, escura e com odor bastante forte. Fazendo uso de outra pipeta, para que não corra o risco de o micro-organismo da primeira entrar em contato com o da segunda e assim não obtermos sucesso em relação às nossas análises, procurei estar utilizando outra para que não corra esse risco. Vamos utilizar a lâmina mais uma vez, extraímos o material e adicionamos sobre a lâmina. Depois adicionamos a lamínula sobre essa lâmina. Em seguida, levamos ao microscópio. Não está tão fácil a identificação como a presença de micro-organismo como ocorreu na primeira cultura. É um momento que podemos observar a presença desse organismo com movimentos bem lentos. E acredito que se trata de uma ameba, pelas características apresentadas, pelo meio de locomoção também apresentado, como se pode observar, pelo prolongamento de sua membrana plasmática, são os pseudópodes, ou pés falsos. A ameba pertence ao filo dos risópodes, são organismos de vida livre, da água doce. Esses organismos podem também ser parasitas unicelulares. Ele possui, para o seu processo de locomoção, os pseudópodes, que são justamente o prolongamento da sua membrana plasmática, e essa membrana ela se alonga, dando condições para que esse organismo
ele possa se locomover. E também ele utiliza desses próprios pseudópodes também para capturar também suas presas. Continuando com a apresentação do trabalho, destacando que o mesmo foi dividido em duas partes, experimento 1 e experimento 2, agora darei início à apresentação do experimento 2, que se trata da modelagem de protozoários. Essa modelagem ela deveria ser feita referente aos protozoários localizados mediante análise realizada. No meu caso, como os protozoários identificados foram o paramécio e a ameba, eu pude estar escolhendo o paramécio para que pudesse estar fazendo essa modelagem. E o objetivo dessa modelagem é representar e reconhecer as partes desses protozoários encontrado em meio à análise que foi feita. Então, eu pude estar fazendo essa modelagem numa chapa de vidro, como vocês podem estar observando. Os materiais que eu utilizei para que eu pudesse estar realizando essa modelagem foram a massa de modelar, de várias cores, e também palito de dente para que eu pudesse estar fazendo os cílios referente a esse organismo. Neste momento quero agradecer a todos pela contribuição, agradecer a Deus pela a vida que Ele tem nos dado, as oportunidades maravilhosas que Ele tem nos concedido. Agradecer a cada um de vocês que esteve assistindo a apresentação do meu trabalho, que realizou seus comentários mediante o que foi apresentado. Agradecer à instituição, à Uninter, pela oportunidade, pelo aprendizado proporcionado através desses trabalhos práticos que nós temos realizado. Agradecer também à professora Nicole pelas orientações e a todos por toda a contribuição que assim foi dada para que assim eu pudesse estar concluindo a realização desse trabalho.